Olá, olá, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos. Aqui é Rafaela Esquiavo do Mater Online com mais uma live para vocês. Todos os dias, durante a semana, às 20 horas, eu estou com uma live aí para vocês a respeito de um tema diferente. Hoje o nosso tema é sobre como divulgar o meu trabalho enquanto psicóloga ou psicólogo perinatal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, espero que seja interessante aí para vocês, que possa ajudar em alguma coisa. Então vamos lá para a nossa live de hoje, vamos falar um pouquinho sobre como divulgar o meu trabalho como psicóloga perinatal. Essa live está sendo transmitida tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, se alguém tiver alguma pergunta no final, tá bom? Eu tô com o YouTube aqui também na minha frente, tem algumas pessoas aqui. Boa noite, Janaína. Boa noite, Simone, que estão no YouTube. E aí a gente pode conversar depois, tá? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. E eu acho muito importante a gente conversar sobre esse assunto, principalmente porque as pessoas, elas muitas vezes têm uma certa dificuldade em divulgar o seu trabalho enquanto psicólogo, enquanto psicóloga. Não só perinatal, mas qualquer psicólogo que vá trabalhar com clínica, por exemplo. Alguns, né, em sua maioria, na realidade, apresentam aí alguma dificuldade, né, em se autodivulgar, principalmente porque na época de graduação, né, não foi ensinado pra gente como fazer esse trabalho, como que a gente pode se divulgar, como que a gente pode conseguir clientes, né? É colocado muito medo em nós, né? Então nós psicólogos ficamos com muito medo de tudo, né? Não, o CRP não deixa, não pode, vai tirar o seu CRP, é pecado, Deus não gosta, né? Então, assim, a gente fica morrendo de medo, mas o nosso medo, ele não é baseado, né, na leitura real do nosso código de ética. Muitas vezes é o que a gente escuta um ou outro falar, achismos, né? E a gente precisa, então, ter informação correta, precisa realmente, de fato, saber da fonte, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. A gente tem um código de ética, assim, que a gente precisa seguir, respeitar, mas ele não é um bicho-papão, não, né? Ele não é nossa, contra, né? Porque onde já se viu, né? Eles criarem um código de ética que vai contra o próprio fazer do psicólogo. Então, existe um jeito de se fazer, de trabalhar, né? E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso aqui com vocês, né? Não vou estar falando tudo, claro, não dá tempo, né? E para isso precisaria de um curso inteiro para falar, mas eu vou tentar abordar com vocês alguns pontos importantes, tá? Primeira coisa, se você não falar para as pessoas que você existe, ninguém vai saber que você existe. Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, é real, é verdadeiro, tá? Então, primeiro de tudo, a partir do momento que você decide ser um psicólogo clínico, né? É importante você se lembrar disso, que quem não é visto não é lembrado. Então, para que as pessoas possam saber que você existe, você precisa se mostrar, né? Você precisa de alguma forma dar os seus primeiros passos. Como? Levando lá na gráfica e fazendo cartão e distribuindo por aí? Não. Talvez isso um dia tenha dado certo lá no passado, né? Quando a gente tinha poucos psicólogos, né, formados no Brasil, quando não existia a internet, né? Então pode ser que aí nessa época um cartão aí resolvesse esse problema e as pessoas, né, descobririam a existência do psicólogo e procurariam por ele, né? Mas hoje a gente percebe que essa realidade não é mais um fato, né? A gente não consegue mais mostrar por meio de um cartão de gráfica a nossa existência, tá? Mas ainda assim tem muitos psicólogos fazendo isso, tá? Não é raro, não é difícil. Você mesmo deve ter aí, né, já mandado fazer algum cartão o ano passado, ou quem sabe até esse ano, né? E isso, pessoal, é uma situação, né, que tá bem enraizada, né?
As pessoas não largam isso, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Só acreditar que o cartão vai fazer milagre é incongruente, sabe? Não dá para acreditar que o cartão vai fazer milagre, né? E nem aonde você vai colocar ele. Olha só, eu também fiz isso, tá? Tô falando aqui para vocês que eu fui aprendendo. Lembra que a gente fez aquela live sobre o conhecimento, o valor do conhecimento, né? Eu fui conhecendo e aprendendo, né? Mas eu também cometi esse erro no começo, tá? Não sou diferente. Eu também cometi muito desse erro no começo. Eu me formei e assim que eu me formei e tirei o meu CRP, a primeira coisa que eu fui fazer era ter um cartão. Eu me formei há 11 anos atrás, né? E naquela época, né, ainda a gente não tinha Instagram, né? Eu acho que Facebook a gente já tinha, não tenho certeza se era Orkut ou se já tinha Facebook há 11 anos atrás, não me recordo. Mas enfim, eu mesma fui lá, fiz os meus cartões, né? E como eu já sabia que eu ia trabalhar com a psicologia perinatal, o que eu fiz com esses cartões? Eu sou a única pessoa de Bauru que trabalha com a psicologia perinatal. Bauru é uma cidade grande, então tem muitos obstetras. Eu vou descobrir onde eles estão, vou lá, vou tentar conversar com eles e deixar o meu cartão ali. Não sei se isso já passou pela sua cabeça, se você já fez isso ou não, mas isso eu percebi com o tempo que não dá certo. Essa não é a forma correta de se fazer. Eu lembro que eu deixava os meus cartões, né, nesses consultórios de obstetras, eu perguntava até onde eu podia deixar, onde que as gestantes ficavam para passar lá com o ginecologista e tudo mais, elas me mostravam o lugarzinho, eu ia lá, deixava ali. E toda semana eu ia lá para ver se já tinha acabado e tinha lá um monte de cartão, né? Ou às vezes pior, na falta, na inocência, eu deixava ali com a secretária para que ela colocasse. Quem disse que ela colocava, né? Eu chegava lá e perguntava, viu, deixei semana passada alguns cartões aqui. Ela, é seu, então tá aqui, nem coloquei ainda, né? Então, coisas assim. Então, fui percebendo que esse não era o modelo certo. Conversar também com o obstetra, né, explicar um pouquinho para ele, não é uma coisa tão fácil, né, eles têm muito preconceitos, como a gente chega e fala também, às vezes eles podem achar que nós estamos contra, que nós vamos ficar pregando humanização do parto, que é esse o papel do psicólogo perinatal, então algumas coisas também, ele tem uma parente, ele tem uma vizinha, ele tem uma prima que é psicóloga, sei lá, alguma coisa assim, mesmo que ela não é perinatal, ele já indica, ele não para de indicar, né? Então, algumas coisas nesse sentido também. Então, a gente percebe que essa não é a melhor forma, né? E quando você vai propor parceria, também existe um erro muito visível aí em quem vai propor parcerias. Algumas pessoas, por exemplo, ao conversar com uma doula, uma enfermeira obstétrica, um obstetra, ou até em alguma loja, né, de gestantes, lojas que vendem produtos para bebês, essas coisas, as pessoas muitas vezes fazem uma parceria mais ou menos assim. Oi, tudo bem, né? Meu nome é X, eu posso estar deixando meu cartão aqui com você? E aí, as clientes que forem no meu consultório, eu indico aqui a sua loja, eu indico o seu serviço, eu indico o seu produto, né? E você me indica, vamos fazer isso, né? Então, isso não é parceria também, tá, gente? Muitas pessoas fazem dessa forma também e estão fazendo errado. Quem está fazendo dessa forma deve estar percebendo que a clínica não está indo direito, não, aí na psicologia perinatal, porque essa também não é o caminho. Quando você vai propor parceria, você tem que oferecer para quem você vai propor parceria um benefício muito grande, né? Um benefício mesmo, um valor. Então, por exemplo, você pode chegar para o obstetra lá da clínica, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, alguém, né? E você falar alguma coisa no sentido, olha, eu posso vir um sábado por mês, 2 sábados por mês, sei lá que dia, que horário que você pode aí, mas você pode oferecer isso. E eu posso ministrar
uma palestra para suas clientes, para suas pacientes, né? E você fala que é a sua clínica que está ofertando, que por ela ser sua cliente, né? Você tá dando para ela de presente um curso para gestantes, um grupo de gestantes e que vai acontecer ali em tal horário, X horário. Você combina isso com ele. Então você tá dando algo para ele de valor. E aí você vai fazer o seu trabalho de graça, vai dar 1 ou 2 palestras ali, ou fazer um grupo ali de 1 hora com elas, mas ao mesmo tempo você está divulgando o seu nome, você está divulgando o seu serviço, porque você vai estar entregando algo de valor para elas e elas vão passar a te conhecer, né? Isso sim é parceria, quando o outro lado vê algo que realmente ele está ganhando. E quem não quer dizer para o seu cliente, para o seu paciente, olha, eu estou te dando de brinde tal coisa e que é algo útil, que aquele cliente, aquela pessoa realmente vai gostar e vai dar valor para aquilo, né? Então isso é parceria, quando você, sabe, às vezes as pessoas acham que parceria é, olha, entrega o meu cartão que eu entrego o seu. Isso não é parceria, você não vai pra frente desse jeito, meu bem, não dá. Mas assim, não tô te culpando não, eu também fiz essas coisas, tá? Só tô tirando sarro de mim mesmo, eu acho, né, daquela época. Então, olha só, a gente não pode pensar dessa forma. Se vai propor parceria, tem que ser pros 2 lados, tá? Então, tem que ser algo de valor. Então, você vai dizer pra pessoa, você pode aproveitar esse momento e divulgar esse serviço de graça, e é nessa hora que eu também vou divulgar o meu serviço. Eu vou entregar o meu cartão, né? Vou mostrar para elas o meu valor, vou entregar conteúdos de valor para elas, né? Ou para eles, às vezes é um casal grávido, não sei como que você vai querer fazer isso, tá? Mas se você for fazer parceria, né, com alguns espaços, é dessa forma que se faz parceria e isso ajuda, sim, esse serviço voluntário, né, que vai surtir aí um efeito por detrás, tá bom? Isso é um ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês é como a gente tem visto agora que tem dado muito certo, é a divulgação do seu serviço, do seu trabalho nas redes sociais, tá? As redes sociais, elas estão hoje sendo o grande veículo, né, de divulgação do nosso trabalho. E para quem está aproveitando agora esse período, inclusive, de pandemia, né, que nós estamos vivendo para divulgar o seu serviço, tá indo, inclusive, mais à frente aí, né? Então, imaginem vocês, eu não sei se vocês já ouviram uma teoria, mas quando a gente vai fazer academia, quando a gente vai no nutricionista, coisas assim, você provavelmente já deve ter ouvido se você passa por essas situações, mas a gente leva cerca de 21 dias, que quando a gente faz as coisas consecutivamente, no final do 21 dia vira hábito, né? Então se torna um hábito. Então 21 dias é um marco aí, um período bom para que você possa criar um hábito, né? E quando a gente agora tá vivendo esse momento de pandemia, que já passaram de 30 dias, né? Eu não fiz as contas, não sei quantos dias, né? Mas eu acredito que foi por volta do dia 13, dia 15, mais ou menos, de março, né? Que tudo começou aqui no nosso país. Então já se passaram mais de 30 dias, né? Então já se passaram esses 21 dias. E algumas pessoas já estão há 21 dias, por exemplo, acostumadas a um determinado tipo de ação que ela não fazia antes, como, por exemplo, atendimento online. Então, alguns psicólogos já estão há 21 dias atendendo o seu cliente de forma online. Algumas pessoas já estão se acostumando, por exemplo, a fazer mercado, né, pedido no online. E isso vai mudando a nossa cultura, isso vai gerando em nós, né, um sentimento no começo de, olha, de desconforto. Eu não sei o que é isso é desconhecido, não sei se eu quero, né? Mas depois você se acostuma e até passa a gostar, né? Passa até a ser melhor. Então vocês vão perceber, né, que algumas dessas nossas situações do cotidiano que a gente tinha antes da pandemia
depois vai ser totalmente diferente. Muitas pessoas vão preferir o atendimento online do que o presencial, assim como muitas pessoas vão continuar fazendo compras online em vez de fazer lá no próprio mercado, né? Fica mais cômodo, mais fácil, etc. Então é importante a gente perceber isso também, né? Que a regra do 21, ele ajuda muito, né? Nesse momento que a gente está vivenciando agora. Então, assim, pensa direito, que agora é o momento de você também aprender a se divulgar nas redes sociais. Usa esses próximos dias, tenta fazer 21 dias seguidos para que isso se torne um hábito também, né? A divulgação pela internet, gente, né? A nossa divulgação, a nossa propaganda, ela tem que seguir algumas recomendações aqui do nosso manualzinho de orientação, tá bom? Então eu vou ler aqui para vocês. O meu manual aqui é do CRP de São Paulo, tá bom? Eu sou do estado de São Paulo, mas vocês têm aí também. E independente da cidade que vocês são, se vocês são psicólogo, vocês têm um manual. E eu queria que vocês abrissem, claro que vocês não vão abrir, né? Não falei que era para pegar, mas anota aí a página e depois vocês podem ler, tá? É na página 34. E eu vou ler aqui com vocês, publicidade e mídia, né? Por quê? Porque na faculdade ninguém ensinou a gente, né? Dificilmente um professor para aula para falar assim, psicólogos, se vocês forem trabalhar com a clínica, eu vou ensinar agora para vocês publicidade em mídia. Alguém aqui teve essa aula? Se teve, levanta a mão para o céu. Porque a maioria de nós não temos. E aí a gente vai para o mercado de trabalho sabendo métodos e técnicas da psicologia, mas a gente não sabe nenhum método, nenhuma técnica para a gente poder fazer publicidade e mídia, né? E olha só que um ponto interessante também da gente poder entender. Nós, psicólogos, quando a gente vai atender na clínica, nós estamos trocando nosso tempo por dinheiro, tá? O que é trocar o nosso tempo por dinheiro? Eu vou te dar 50 minutos do meu dia, do meu tempo, em troca, né, do pagamento que você vai me dar pela sessão, né? Então, você faz uma troca. Você tem um conhecimento, você estudou, e aí você, com aquele conhecimento, você coloca um valor, né? O seu valor, o seu preço ali enquanto profissional, e você troca o seu tempo por dinheiro. Então, 50 minutos do seu dia, troco do dinheiro. Isso é fato, gente. Não adianta falar que isso não é verdade, porque isso é verdade. Se você trabalha na clínica, você provavelmente tem que pagar a clínica, tem que pagar a secretária, tem que pagar o telefone, tem que pagar os testes que você usa, tem que pagar a sua gasolina para ir até a clínica, tem que pagar o tempo que você está tendo que se deslocar, uma série de coisas, tem gastos, né? A plaquinha, tudo, né? Tudo tem gastos. Então, assim, a gente troca o nosso tempo por dinheiro, sim. O problema é que a maioria dos psicólogos não percebem isso, parecem não perceber isso, né? E é uma coisa que eu tô chamando a atenção de vocês agora, tá? Vocês estão vendendo, sim, algo. Vocês estão sendo psicólogos, claro, mas vendendo o seu tempo, né? Naquele momento, vocês estão trocando ele pelo dinheiro. Então, vocês estão oferecendo um serviço, tá? Vocês oferecem um serviço. E todo mundo que oferece um serviço está vendendo, então, aquele serviço. Então, logo, apesar de você não gostar, você está sendo um vendedor. E quanto mais você resiste, quanto mais você fica preso e falar, não sou, mais pobre você vai ficar, menos cliente na sua clínica você vai ter. Desculpa, é simples assim, entende? Ou você abre a mente, né? E se permita dizer, nossa, realmente eu estou oferecendo um serviço a troco de dinheiro, então eu tenho que aprender a como fazer isso de forma correta e ética, né? Ou então eu fico naquela, não, eu acho que não é bem assim e tal, e continuo aí, né? Com a clínica vazia. Então é uma questão de escolha, né? Todo mundo tem a sua liberdade aí, né? De escolha. O inferno são os outros, né? Então vamos lá. Publicidade e mídia. Tenho algumas dúvidas
Em relação à publicidade, o que posso colocar no cartão de visita, nos panfletos, jornal ou placas publicitárias? Isso aqui, como eu disse, é lá de antigamente, então leia-se como eu posso me divulgar nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá? Então, olha só, a publicidade dos serviços de psicologia de um modo geral, inclusive nos sites da internet, deve ser realizada de acordo com as orientações emanadas do Código de Ética, né, da Resolução do Conselho Federal de Psicologia. Assim, deverá informar com exatidão o nome completo. Olha só, gente, anota aí, tá? Então, precisa ter o seu nome completo, a palavra psicólogo, então tem que aparecer seu nome completo, a palavra psicólogo e o número do seu registro, tá? E a sigla do Conselho de Psicologia, onde é a sua inscrição. Por exemplo, a minha sigla é 06, tá? E aí vem o meu número, 93353. Esse é o meu número, tá? E meu nome completo, Rafaela de Almeida Schiavo. Poderão ser informadas ainda as habilitações do profissional, limitando-se apenas às atividades, recursos e técnicas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, tá? Então, quando você for fazer alguma divulgação para que você possa se divulgar enquanto profissional, psicólogo, que tem uma clínica, né, que as pessoas podem entrar em contato com você, sempre, 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 coloca seu nome inteiro, coloca que você é psicólogo e coloca o número do seu CRP. E nunca ofereça um serviço que não é da psicologia, tá bom? Só aqueles que a psicologia reconhece. Então, fazer regressão de vidas passadas não é reconhecido, regulamentado pela psicologia isso. Então, você não pode dizer psicólogo que faz regressão a vidas passadas. Isso é proibido, você não pode fazer isso. Mas, se você faz algum tipo de técnica, por exemplo, hipnose é regulamentado pela nossa profissão. Então, isso você já pode colocar. Psicólogo que faz hipnose, de regressão, alguma coisa, mas não de vidas passadas, que isso não pode, por exemplo. Então, o que é regulamentado, o que é permitido pela profissão, você pode colocar. O que não é, não pode colocar, tá bom? Além disso, ao realizar a publicidade, o psicólogo cuidará para quê? Não sejam utilizados títulos que não possua. Então, se você não é mestre, se você não é doutor, se você não é especialista, você não pode escrever isso, tá bom? Então, por exemplo, se você tem um curso de formação em psicologia perinatal, é isso que você vai escrever. Psicóloga perinatal, psicólogo perinatal. Agora, você não pode escrever lá, né, no seu Instagram, coisa, psicólogo especialista em psicologia perinatal, se você não tem o curso de especialização. Se você tem, você pode. Se você não tem, você vai escrever psicólogo perinatal, psicóloga perinatal, por exemplo, tá bom? E nem doutor e nem mestre, não inventa coisa aí que não é, porque não pode também inventar essas titulações, tá? O preço não seja utilizado como forma de propaganda, então você também não pode colocar o preço. Então, se você vai fazer um vídeo, se você vai fazer uma postagem em imagem, qualquer coisa assim, você não pode colocar o valor da sua sessão, tá? Isso também é proibido dentro do nosso código de ética, então você não pode colocar o preço. Também não haja previsão taxativa de resultado, então você não pode garantir resultado, você não pode dizer assim, psicólogo perinatal, garanto que você não vai apresentar depressão pós-parto, você não pode taxar os resultados, sabe? Colocar essa previsão de resultados, isso também não pode aparecer, faça comigo e você não terá isso ou aquilo, tá bom? Então não pode. Não haja a autopromoção em detrimento de outros profissionais, né? Então, você não pode dizer, olha, psicólogo é melhor que coaching. Isso você não pode colocar. O psicólogo perinatal melhor do que o outro fulano e coloca o nome, ou coisas assim, né? Então, você não pode também fazer uma autopromoção em detrimento de outros profissionais. Dizer, olha, nós somos melhores do que os educadores físicos, somos melhores que a doula, sei lá, qualquer coisa assim. Não pode, tá bom?
Não haja apresentação de atividades que sejam atribuições de outras categorias profissionais. Então, você não pode dizer que você faz algo que a nossa categoria não é preparado técnica, metodologicamente para fazer. Isso pertence a outras, né? Então, uma cirurgia, por exemplo, né? Você não pode falar assim, eu sou psicóloga perinatal e se você precisar eu faço uma cesárea, sabe? São coisas ilógicas, mas olha só que situação, né? Precisa ter aqui no código de ética, tá? Mas é que podem acontecer algumas coisas nesse sentido, tá? Então, a gente não pode dizer que faz coisas que não é da nossa ossada também, tá? Não haja divulgação sensacionalista das atividades promocionais, como por exemplo, faça o seu pacote comigo e ganhe 2 sessões gratuitas, sei lá, compre agora, imediatamente e ganhe um desconto de tantos %. Isso também não pode ser feito, tá bom? Não haja divulgação, já li, e não divulgue a prática da psicologia juntamente com ciências e profissões associadas a crenças religiosas ou posições filosóficas alheias ao campo da psicologia. Então, você também não pode associar, né, a sua atuação enquanto psicólogo a práticas que são de crenças, de religião, que não são comprovadas cientificamente, tá? Então, isso aqui pode ser que você não tenha tido informação lá na sua graduação do que você pode não, mas agora eu li aqui para vocês, né? Então vocês já sabem que vocês podem se divulgar, fazer a mídia, colocando o seu nome, o seu CRP, a palavra psicólogo, não inventando aí que você tem uma especialização ou doutorado ou mestrado, caso você não tenha em uma coisa ou outra, não ofereça algo que a psicologia não dá respaldo ou algo que não é da nossa profissão, tá bom? Isso é o básico. Agora, vamos voltar a conversar sobre, né, como se divulgar, né, o trabalho do psicólogo perinatal. Só saber isso também não ajuda muito, né? Então, só saber que eu posso colocar esse tipo de informação e tá tudo bem não ajuda muito. O que eu vou aconselhar vocês? No trabalho que a gente deve fazer nas redes sociais, é um trabalho que vai valorizar muito mais você. Você vai ser reconhecido muito mais como autoridade se você postar conteúdos de valor, tá? Para o seu possível cliente. Então, como que é isso? Primeiro de tudo, você vai precisar perceber que para você, né, atuar enquanto psicólogo, nesse caso, né, clínico, você não pode ser generalista no sentido de vou publicar cada dia uma coisa. Um dia eu publico sobre transtorno bipolar, no outro dia eu publico sobre alimentar, outro dia eu publico sobre medo, outro dia eu falo da ansiedade do Covid. Não, isso também não vai dar muito certo. O que eu aconselho você? De verdade, ó, olho no olho aqui. Escolha algo chamado nicho, tá? No caso aqui a gente tá falando como se divulgar como psicólogo perinatal, tá? Então vamos lá, escolhe um nicho. Se você ainda não tem, vem com a gente aqui no Mater Online, vem ser um psicólogo perinatal, porque é um nicho fantástico, maravilhoso, precisando de profissional. Então escolhe um nicho, psicologia perinatal. Tudo o que você for publicar na sua rede, primeiro, hein, ó, separa o seu pessoal do profissional também, não me vai misturar. Tem muito psicólogo aí que não tem o seu perfil profissional, só tem o pessoal. E aí aparece lá no pessoal um dia falando, né, olha, faça terapia é maravilhoso, ajuda nisso, naquilo, né? E depois no outro dia tá lá mostrando que bebeu todas, caindo, né? Não tem como, gente, né? Aí você fala assim, meu Deus do céu, isso aqui é pra ela arrumar namorado, é pra arrumar cliente, é pra que é esse Instagram aqui, né? Então não me cometa esse erro, né? Tem o seu pessoal, sim, mas tem o seu profissional, tá? E aí você vai dar uma cara nesse seu profissional. Então tudo que eu tô falando aqui é pra você colocar na sua rede social profissional, tá? E não na pessoal, na profissional, tá? Então, primeiro de tudo, foco em um nicho, escolhe um nicho. No caso aqui a gente tá falando de psicologia perinatal,
tá bom? Foco nisso, então. E aí, todas as suas publicações vão ser só direcionadas a isso. Por quê? Se você começar a ficar cada dia postando de um nicho diferente, conversando com uma pessoa diferente, você não vai atrair quem você quer, né? Porque a pessoa ela vai passar ali, vai até gostar daquilo que você publicou hoje, mas amanhã ela entra ali, ela vai ver que aquela publicação não tá mais falando com ela, não tem nada a ver com ela e ela para de te seguir. Percebe? Ela entra hoje, gostou, mas ela entra amanhã para ver o que você postou e aí já não tem mais a ver com ela, já tem a ver com outra coisa. Você já não tá mais falando com ela, ela não tem mais por que te seguir, ela não tem mais por que tá com você, tá? Então, nicha e todo dia você vai falar com a mesma pessoa, sempre com a mesma pessoa, né? Então, se possível, até crie lá um rostinho para a pessoa, escolha um nome, escolha uma idade, escolha um sexo para aquela pessoa, tá? E aí você foca nela. Todos os dias você vai fazer uma postagem para ela. Porque se você faz uma postagem, por exemplo, focada numa gestante ou numa mulher num pós-parto, por exemplo, desde que você fale aquilo que ela se identifique, né? Ela precisa se identificar com aquilo, porque tá todo mundo, de todos os lados, aí falando que a maternidade é linda, maravilhosa, é cor-de-rosa, não é? Isso ela escuta para todos os lados, todo mundo falando isso. E aí ela tá lá malzona, porque ela não tá feliz com a maternidade, ela não tá feliz porque tá grávida, ela não tá feliz porque teve bebê, ela não tem com quem falar sobre isso, ela não tem. E aí ela até pensa em ir num psicólogo, ela até quer ir no psicólogo. Primeiro, ela nem sabe que existe psicólogo perinatal. Ela até quer, mas ela fica assim, mas se eu for lá falar com o psicólogo e ele achar que eu sou louca? E se ele me denunciar para o conselho tutelar e tirarem a criança de mim? E se ele falar que eu não devo fazer isso, que a criança tá sentindo tudo, né? E que aí eu tô prejudicando o bebê. Então elas ficam com aquele monte de fantasia. Claro, elas não são psicólogas, elas não têm obrigação de nenhuma de saber, né? Então elas ficam com aquele pensamento do senso comum. E infelizmente a gente tem psicólogos do senso comum, em vez da ciência, né? Ele acaba agindo do senso comum, infelizmente, é um problema isso, e acaba confirmando aquela crença da mulher. A mulher tinha uma crença, ela vai num psicólogo, não é psicólogo perinatal, e não que psicólogo perinatal faça bobeira, né? Mas se ela cai em um que faz bobeira, piorou, né? Porque ela vai em um e esse um pega e fala alguma coisa pra ela, tipo, mas você não pode sentir isso, né? Você tá passando isso pro bebê, né? Sabe? Coisas assim. Aí essa mulher, ela vai confirmar a crença dela e ela não vai voltar mais em psicólogo nenhum, nem se tiver psicólogo perinatal, que ela vai falar tudo da mesma laia, tudo da mesma coisa. Então, primeiro, quando você for conversar com elas nas suas redes sociais, converse com a dor delas. Tá? Não com a alegria. A alegria tá todo mundo conversando, né? Falando que ser mãe é tudo de bom, que dá uma dorzinha de cabeça, mas olhar pro olhinho do bebê é maravilhoso. Tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo falando isso. Não vai ser você mais um a fazer isso, porque se você for mais um a fazer isso, você não vai ter nada de diferente. Elas não vão olhar pra você, percebe? Agora, se você vai lá e escreve alguma coisa que vai tocar, né? E ela vai se identificar, ela fala assim, poxa vida, esse psicólogo aqui, essa psicóloga aqui escreveu algo que é do jeito que eu tô me sentindo e eu não sabia, então, que eu poderia estar sentindo isso. Olha, o psicólogo tá falando, que interessante, eu gostei, vou curtir. Aí chega no dia seguinte, ela fica lá, será que postou alguma coisa? Ele entra lá, olha, postou, olha, outra frase que eu me identifico, uma coisa legal. E aí essa pessoa então começa a seguir, tá? Porque todo dia você tá postando, se você estiver postando uma vez na semana também não adianta, não vai fazer verão, uma andorinha só, né? Não vai dar certo, então fazer um dia, uma vez por semana também não vai rolar. Tá bom? Então você precisa estar empenhado para isso. É postagem todos os dias. E todos os dias postagens de qualidade. Então eu não tô falando para você postar lá o seu nome, o seu CRP,
que é psicólogo e dizer alguma coisa, gestante, procure um psicólogo, gestante, faça pré-natal psicológico, gestante ou mulher no pós-parto, faça sua psicoterapia. Não tô falando para você fazer isso. Eu tô falando para você dar conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? É você pensar o que você vai escrever ou o que você vai falar para aquela pessoa que vai atrair a atenção dela. Que ela vai falar, que legal, essa pessoa tá me dando algo importante, algo que eu não sabia, algo que me despertou aqui, né? Uma sensação de alguém sabe o que eu tô passando, né? E aí essa pessoa ela vai começar a ler as suas postagens, ver aquilo que você está produzindo, ela vai te seguir, ela vai indicar para outras colegas, ela vai dizer, você já viu aquele psicólogo ali que fica postando coisas assim, assado, sobre gestante, sobre mulher no parto, sobre mulher no pós-parto? É maravilhoso, segue ele. Então você começa a ter o boca a boca, elas começam a dizer, a marcar as amiguinhas grávidas ali nas postagens e tal. E quando você vê, você tem seguidores, sem precisar em nenhum momento falar, marque consulta comigo, procure um psicólogo perinatal. Por quê? O que vai acontecer? Elas mesmas vão começar a perguntar para você, você atende? Onde é a sua clínica? Quanto você cobra? Coisas assim vão começar a aparecer no seu direct, no seu Messenger, tá? Se você tiver WhatsApp, ou às vezes até ali nos comentários. Não é nos comentários que você vai ficar dizendo e combinando o preço com a pessoa ali, né? Não faça isso também. Então você vai, se alguém coloca isso nos comentários, você fala assim, você pode me chamar no direct, você pode me chamar no meu WhatsApp, no meu perfil, a gente pode conversar sobre isso ali, tá? E você vai pro pessoal. Mas quanto mais informação de qualidade você passar para essa pessoa, mais ela vai querer te acompanhar, mais ela vai querer indicar, né, para outras pessoas e mais desejo ela vai ter de ser atendida por você. Porque você está dizendo ali, olha, a gestação pode não ser um mar de rosa, né? Cuidar da saúde mental faz parte também de um processo da gestação e tal. Você coloca ali, ela começa a ler e ela começa a se identificar, tipo, nossa, eu tô sentindo ansiedade, assim, essa pessoa tá dizendo que é importante cuidar, eu gosto dessa pessoa, eu sigo ela, eu acho que eu vou, então, querer ser atendido por essa pessoa, eu acho que eu tô precisando de um atendimento e é com essa pessoa que eu vou querer marcar. É claro que não vai ser de uma semana para outra, do dia para noite. Você não vai postar hoje e amanhã vai ter gente lá ligando para você, marcando consulta. Isso é uma construção que leva um certo tempo, gente. Talvez possa levar 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? Então, você tem que saber isso também, né? Que é algo que você vai colher a médio prazo, não é a prazo imediato, né? Já, mas também não é a longo prazo, né? E isso é importante a gente saber. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem aqui o que aconteceu comigo. Quando eu tinha lá a minha clínica, né? Eu atendia só questões de perinatalidade, parentalidade, né? Só esse tipo de questão, mas eu focava na docência e não na clínica, né? E tava tudo bem, então, por isso que eu não ficava investindo muito em tentar fazer parcerias ou qualquer outra coisa, porque a clínica acabava sendo mais um hobby para mim do que de fato a minha profissão. E eu tinha pouquíssimas pessoas me procurando, né? Mas eu sempre tinha um ou outro ali me procurando, mas ainda assim eram poucos. Gente, isso foi, me formei em 2008, né? De 2008 até 2017, eu atendia 1, 2, no máximo 3 casos por ano, tá bom? Por ano, tá? Quando eu lancei o Mater Online no ano de 2018, não deu 5 meses. Eu tava postando muita coisa, muita informação, não deu 5 meses. Começou um monte de gente a indicar gestantes para mim, a ponto de eu ter que falar, gente, eu sou professora, eu não consigo atender, porque eu não sou psicóloga clínica exatamente e tal. Aí eu vou indicar para uma colega minha, que é psicóloga perinatal aqui, e aí comecei a indicar e tal. Mas assim, para vocês terem noção do efeito colateral que foi, eu tava fazendo algo para psicólogos,
não era para as gestantes, mas acabou vindo gestantes, né? E vem até hoje. Só que graças a Deus hoje eu tenho alunos de toda parte do Brasil, então vem gente de toda parte do Brasil hoje, né, perguntar, né, para mim e tal, e eu vou indicando os meus alunos, né, porque eu também não consigo esse tempo para fazer Mater Online, lives e ainda atender na clínica e etc, né. Então eu tenho os alunos e vou passando para eles e aí o pessoal vai atendendo aí. Mas percebe que quando você entrega algo de valor, né, as pessoas elas vêm, elas querem ficar com você, né? E elas te indicam, elas te recomendam. E você fazendo isso, imagina, ó, a psicologia perinatal é uma área escassa, não tem ninguém fazendo. De repente aparece um psicólogo lá falando sobre aquele assunto, todos os dias fazendo uma postagem. Que as pessoas vão perceber que você é uma autoridade naquele assunto, porque de todos os dias você está postando, quem é visto é lembrado, as pessoas estão lembrando de você, as pessoas estão te indicando, aqueles seus amigos que sabiam que você era psicóloga perinatal e não indicava, agora eles estão vendo você todo dia lá, né, com alguma postagem, alguma coisa, eles estão lembrando que você é psicóloga perinatal, e qualquer pessoa que engravida, eles já falam, olha, minha amiga, ela tem um canal lá, segue ela lá, e que essa pode virar uma cliente para você, né, que em outra situação não seria, tá? Então, assim, quem não é visto não é lembrado. Então, você precisa estar, né, a todo tempo se mostrando, né, da forma correta, gerando valor para as pessoas, para que elas possam querer estar com você, consumir aquilo que você publica. E a clínica cheia é consequência disso. Tá? Então você não faz achando que vai ser de hoje para amanhã, você faz para daqui 3 meses. Mas se você manter essa constância e se você realmente entregar valor para a pessoa, isso fatalmente vai acontecer. A internet é algo muito legal. No ano de 2010, eu criei um blog, né? Não existia Mater Online foi só em 2018. Em 2010 eu criei um blog porque eu senti necessidade de partilhar com outros psicólogos, né, a psicologia perinatal, porque não existia, ninguém sabia, aquela coisa toda que eu já contei para vocês em lives passadas, em momentos passados. E aí eu criei um blog, ele chama Psicoperinatal, blogspot.com.br. Se alguém depois quiser entrar, né, Psicoperinatal, blogspot.com.br. Criei lá em 2010 e comecei a postar alguns trabalhos meus, alguns textos meus, coisas minhas ali, ia postando para ir divulgando. Eu não tinha intenção nenhuma, né? Nenhuma de ter clientes com aquilo e tal. Mas eu lembro que aquilo chegou em um obstetra da minha cidade e ele começou a indicar as clientes dele, né? Que ele sentia que tinha alguma alteração emocional ali, para mim. Então eu comecei a ter pacientes por conta dessa indicação dele, né? Que ele teve esse acesso ao meu blog. E mais ainda, um monte de jornalistas do Brasil inteiro, era gente de empresas como tinha a IG, né? Uma época que a gente tinha e-mails, né, da IG, jornais, revista Crescer, revista Pais e Filhos. Lembro que tinha gente de muitas partes do Brasil que descobriam, né, um psicólogo, que eles queriam perguntar coisas sobre maternidade, sobre gestação. E aí eles iam para a internet tentar achar alguém e, claro, eles davam de cara com quem? Com o meu blog, né? Que também foi o que foi mostrando para as pessoas a minha autoridade nesse assunto. E as pessoas vinham até mim. Então foi onde eu comecei, inclusive, a dar entrevistas aí para lugares bem interessantes, né? Pessoas fazendo TCCs pelo Brasil inteiro descobriam o meu blog, mandavam mensagem, pediam ajuda de uma indicação de livro, de alguma coisa, por conta disso. Então, o fato é, se você ainda não percebeu que as redes sociais é o caminho para você se destacar enquanto profissional, você está perdendo tempo. E você acabou de assistir essa live. Então, depois que vê, não tem mais como desver, né? Então, pense bem, né? Se você ainda está usando os métodos tradicionais antigos, pense bem se você vai querer continuar com eles depois de saber tudo isso,
tá bom? Ou se você vai realmente agora mudar aí a sua vida, tentando fazer algo de diferente aí, tá bom? Você ir para essas redes sociais ajuda muito, muito. Talvez no começo parece que você tá fazendo e não tá dando resultado, porque você tá fazendo há 30 dias e não tá dando resultado. Mas se você fica 30 dias, com certeza no 31º segundo alguma coisa vai surgir, sabe? E um comentário vai surgir, um partilhamento vai surgir. E você vai ficar mais atento a isso, mais feliz ao que tá acontecendo. Desculpa, precisei beber água. Então, isso começa a trazer resultado, né? Então, começa a pensar a longo prazo, como você vai estar daqui a 2 anos, se você começar hoje a ter o seu canal, né, na sua rede social e começar a publicar conteúdos valiosos e importantes para o seu público, tá bom? Pensa daqui 2 anos. Como que vai estar a sua clínica, né? De fato aí. E claro que isso que eu tô falando tudo, né? Você pode usar em outras áreas também, não só na psicologia perinatal, mas é que aqui a gente fala de psicologia perinatal. E claro, se você não é um psicólogo perinatal, você não pode falar que você é um psicólogo perinatal e usar isso para atrair clientes na psicologia perinatal, porque senão você é um grande charlatão, você é um grande incompetente, né? Ou outras falas aí, porque onde já se viu, né? Você não ter conhecimento de uma coisa e querer trabalhar nela, se meter, né, em coisas que você não sabe. Então, se você não sabe, vem fazer aqui com a gente, tá bom? Que a gente tem um monte de curso para te ensinar para que você possa trabalhar com ética, com respaldo científico, metodológico, tudo certinho. Ok, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa live. Gente, deixa eu ver se vocês gostaram. Quem gostou, faz um joinha pra eu saber que gostou. Tô vendo alguns corações aí, show de bola. Ótimas informações, obrigada pela informação. É possível pré-natal psicológico online, dá certo? É possível, dá certo sim. Solange, boa noite, legal, começou os joinhas, oba, legal, que bom, gente, que ajudou vocês aí, fico feliz, né? Então, que bom que essa live foi boa aí para vocês, né? Eu trouxe algumas informações aqui. É claro que foram superficiais e rápidas, mas eu acho que já ajuda a abrir a mente, já ajuda você a mudar alguns paradigmas, né? Algumas pessoas, né, vivem nos paradigmas aí atrasados que só fazem a gente não ir para frente, né? Ficar com aquelas bolas no pé, né? Prendendo a gente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Olha, não vai dar tempo das perguntas, porque o Instagram aqui, ele só sobrevive por 1 hora, né? E já tá chegando a nossa 1 hora, senão ele cai, tá bom? Adorei estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que eu também gosto muito de falar. E amanhã eu espero vocês, então, na nossa próxima live. E amanhã vai ser super legal, a gente vai falar sobre como que o psicólogo, né, ele pode trabalhar numa equipe multiprofissional, como ele pode se colocar ali como um profissional, né, de igual para igual, principalmente quem trabalha em hospital. A gente tem 2 convidadas maravilhosas amanhã que vão estar com a gente na live que vai começar às 20 horas, ok? Então tá bom, pessoal, ó, beijo para todo mundo, tchau, tchau!